A era das engrenagens e emblemas. Como a Revolução Industrial moldou grandes marcas americanas. A Revolução Industrial nos EUA transformou radicalmente a economia e a sociedade. Grandes corporações como a Ford emergiram, revolucionando a produção com a introdução da linha de montagem. Este modelo não apenas acelerou a fabricação de automóveis, mas também reduziu custos, tornando-os acessíveis para muitos americanos. A Ford se destacou ao implementar a linha de montagem em suas fábricas, um passo crucial no nascimento da produção em massa. Esse sistema permitiu a montagem rápida e eficiente de carros, como o famoso modelo T, que simbolizou a democratização do automóvel, influenciando profundamente a indústria global. A General Electric desempenhou um papel fundamental na Revolução Industrial Americana ao focar na inovação em eletricidade. A empresa foi pioneira na introdução de tecnologias que iluminaram cidades e alimentaram máquinas, impulsionando outras indústrias e transformando o estilo de vida americano. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar alimentando sua curiosidade. Sob a liderança de visionários como William Durant, a General Motors cresceu rapidamente, integrando diversas marcas e inovando em velocidade e design automotivo. Esta abordagem não só solidificou sua posição no mercado, como também estabeleceu novos padrões de produção e eficiência na indústria automobilística. A Carnegie Steel, fundada por Andrew Carnegie, foi essencial na construção da infraestrutura americana, fornecendo aço para pontes, ferrovias e edifícios. A empresa inovou em métodos de produção e gerenciamento, fortalecendo a espinha dorsal da industrialização americana e alterando a paisagem econômica do país. A invenção do telefone por Alexander Graham Bell revolucionou não apenas a comunicação pessoal, mas também a industrial. Facilitando a comunicação rápida entre as fábricas e os escritórios, o telefone minimizou as barreiras geográficas, acelerando decisões e operações, e tornou-se um instrumento indispensável para o gerenciamento industrial. John D. Rockefeller transformou a indústria do petróleo com a Standard Oil, que praticamente monopolizou o setor nos Estados Unidos. Sua estratégia de integrar verticalmente todas as etapas da produção e distribuição otimizou os processos e reduziu custos, lubrificando literalmente as engrenagens da crescente máquina industrial americana. A Westinghouse Electric Corporation desempenhou um papel crucial na eletrificação das fábricas americanas, introduzindo tecnologias de corrente alternada que superaram as limitações das instalações de corrente contínua de Edison. Isso permitiu uma expansão mais ampla e eficiente da capacidade industrial, conectando fábricas extensas a redes de energia mais estáveis e confiáveis. A indústria têxtil foi uma das primeiras a se industrializar nos Estados Unidos, com fábricas como as de Lowell e Lawrence, em Massachusetts, liderando o caminho. A mecanização do tecido transformou não só a produção têxtil, mas também a vida dos trabalhadores, marcando o início de uma nova era de urbanização e trabalho fabril. O século XIX viu a expansão da indústria de armamentos nos Estados Unidos, exemplificada pela Remington Arms. A demanda por armamentos durante a Guerra Civil Americana e conflitos subsequentes acelerou a inovação tecnológica em produção em massa, moldando a indústria de defesa como uma força crucial na economia industrial do país. A Levi's revolucionou o vestuário dos trabalhadores industriais ao introduzir jeans duráveis que se adequavam perfeitamente às exigências físicas das fábricas e minas. Este vestuário não apenas ofereceu conforto e praticidade, mas também se tornou um ícone cultural, simbolizando a robustez e o espírito de trabalho americano. A introdução da linha de produção por Henry Ford não apenas mudou a indústria automobilística, mas também teve um impacto global. Com a produção em massa do modelo T, Ford conseguiu reduzir custos e tornar o automóvel acessível para as massas, democratizando assim a mobilidade e moldando a sociedade moderna. A corrida tecnológica durante a Revolução Industrial foi um período de inovação intensa. Empresas e inventores competiam para superar limites tecnológicos, resultando em significativos avanços em máquinas, ferramentas e processos industriais. Essa onda de inovação não apenas impulsionou a economia, mas também definiu o ritmo para futuras invenções. A construção da ferrovia transcontinental foi uma façanha que transformou os Estados Unidos.
Ao conectar a costa leste a oeste, a ferrovia facilitou o transporte de mercadorias e pessoas, acelerando a expansão para o oeste, promovendo o comércio e fortalecendo a integração nacional em uma escala sem precedentes. A máquina a vapor, peça central nos primórdios da Revolução Industrial nos EUA, foi crucial para a mecanização de inúmeras indústrias, desde a têxtil até a ferroviária. Seu desenvolvimento permitiu um aumento exponencial na produção e eficiência, pavimentando o caminho para o moderno mundo industrializado. A inovação em máquinas agrícolas, especialmente liderada por John Deere, revolucionou a agricultura americana. Com a introdução do arado de aço, a empresa não apenas facilitou o cultivo em terrenos antes considerados inaproveitáveis, mas também impulsionou a produtividade agrícola, permitindo uma expansão significativa da fronteira agrícola nos Estados Unidos. As políticas governamentais desempenharam um papel crucial na aceleração da industrialização americana. Incentivos fiscais, protecionismo e subsídios foram algumas das estratégias adotadas para fomentar o crescimento industrial. Essas medidas facilitaram o surgimento e a consolidação de indústrias-chave, como a siderúrgica e a ferroviária, fundamentais para a infraestrutura do país. A Revolução Industrial trouxe profundas transformações para os trabalhadores, culminando na emergência de sindicatos. Estas organizações surgiram como uma resposta às duras condições de trabalho, jornadas exaustivas e salários baixos. Os sindicatos foram essenciais para a conquista de direitos trabalhistas, melhorando significativamente a vida dos trabalhadores industriais. A indústria do aço não apenas impulsionou a urbanização americana, como também moldou a paisagem das cidades. Com a expansão da demanda por aço, cidades como Pittsburgh se transformaram em centros industriais vitais. O aço foi fundamental na construção de arranha-céus, pontes e ferrovias, elementos-chave da modernização urbana. A inovação em refrigeração industrial abriu portas para a conservação de alimentos, permitindo que produtos perecíveis fossem transportados e armazenados por períodos mais longos. Isso não apenas transformou a indústria alimentícia, mas também facilitou o comércio internacional de alimentos, expandindo os mercados para produtos americanos e estimulando a economia do país. A era dourada dos barões industriais foi um período de ascensão meteórica para os magnatas americanos. Homens como Andrew Carnegie e John D. Rockefeller dominaram suas indústrias através de inovações e estratégias agressivas de negócios, criando impérios que influenciaram profundamente a economia e a sociedade dos Estados Unidos. Thomas Edison revolucionou o mundo ao inventar a lâmpada elétrica, uma inovação que estendeu as horas de trabalho nas fábricas e melhorou a qualidade de vida nas casas. Esse avanço não só impulsionou a demanda por eletricidade, mas também estimulou o crescimento de diversas outras indústrias que dependiam da energia elétrica. Durante a Revolução Industrial, o carvão e o ferro foram fundamentais para o avanço dos Estados Unidos. Esses recursos permitiram o crescimento explosivo da indústria siderúrgica, essencial para a construção de máquinas, ferrovias e edifícios, moldando a infraestrutura do país e alimentando seu desenvolvimento industrial contínuo. O boom da indústria química transformou radicalmente a sociedade americana com a criação de novos materiais, como plásticos e produtos químicos sintéticos. Essas inovações abriram caminho para uma vasta gama de aplicações, desde a agricultura até a fabricação de produtos de consumo, alterando permanentemente a produção industrial e o cotidiano das pessoas. As mudanças socioeconômicas trazidas pela Revolução Industrial nos Estados Unidos foram profundas e abrangentes. A transformação das estruturas de trabalho, o surgimento de novas classes sociais e o aumento da urbanização reconfiguraram a sociedade americana, dando origem a uma nova era de progresso e desafios. O telégrafo, uma inovação marcante, revolucionou a comunicação durante a Revolução Industrial nos Estados Unidos. Permitiu uma coordenação mais rápida entre as indústrias e facilitou as operações comerciais, estabelecendo um novo ritmo para as transações e a gestão industrial, consolidando assim as bases para a moderna economia global. A chegada de milhões de imigrantes ao Estados Unidos foi significativamente impulsionada pela demanda de mão de obra industrial. Estes trabalhadores, muitas vezes fugindo de dificuldades em seus países de origem, encontraram nas fábricas americanas uma oportunidade para reconstruir suas vidas, contribuindo assim para a diversidade cultural e econômica do país.
Com o aumento da atividade industrial, as cidades norte-americanas expandiram-se rapidamente. Centros antes pequenos transformaram-se em metrópoles industriais quase da noite para o dia. Este crescimento trouxe desafios como a necessidade de novas infraestruturas e serviços, mas também oportunidades de emprego e desenvolvimento urbano. A Revolução Industrial também mudou a face do transporte. A invenção de veículos motorizados e a expansão das ferrovias não só facilitaram o escoamento de produtos, como também alteraram permanentemente a paisagem americana, incentivando ainda mais o crescimento industrial e moldando a economia nacional. Um aspecto fundamental para sustentar o crescimento industrial foi a evolução da educação técnica. Escolas técnicas e vocacionais foram estabelecidas para fornecer a formação necessária aos trabalhadores, garantindo que a força de trabalho pudesse acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas e as crescentes demandas das indústrias em expansão. O papel das mulheres na Revolução Industrial Americana foi crucial, mas muitas vezes subestimado. Elas não só preenchiam postos em fábricas têxteis, mas também contribuíam significativamente para a economia doméstica, equilibrando o trabalho fabril com responsabilidades familiares, desafiando as normas sociais da época. Com o advento dos primeiros arranha-céus, a paisagem urbana dos Estados Unidos começou a se transformar dramaticamente. Essas altas estruturas não só simbolizavam o progresso tecnológico e econômico, mas também mudavam a forma como as pessoas viviam e trabalhavam, concentrando atividades comerciais em espaços verticais. A inovação e a criatividade dos inventores foram fundamentais para o progresso industrial. As patentes garantiam direitos exclusivos sobre invenções, incentivando mais investimentos e desenvolvimentos. Este sistema de patentes ajudou a fomentar um ambiente onde novas ideias poderiam ser rapidamente transformadas em produtos industriais viáveis. Durante a Revolução Industrial, o impacto ambiental começou a se tornar evidente, com poluição do ar e da água se tornando problemas graves em áreas urbanas densamente industrializadas. Isso levou aos primeiros movimentos de conservação, que buscavam mitigar os efeitos nocivos da industrialização no ambiente natural. A competição acirrada entre as empresas durante a Revolução Industrial muitas vezes levava à formação de monopólios, onde grandes corporações dominavam certos setores da economia. Isso, por sua vez, levava a uma maior concentração de poder econômico e influência, o que muitas vezes resultava em chamados para regulamentação e reformas. A diversificação de produtos industriais revolucionou o mercado, permitindo que as empresas atendessem a demandas específicas de diferentes grupos de consumidores. Isso não só ampliou o alcance das marcas, mas também fomentou uma competição saudável que impulsionou ainda mais a inovação e a personalização de produtos no mercado de massas. O cinema, como uma das formas de arte mais influentes do século XX, desempenhou um papel crucial na modelagem da percepção pública sobre a industrialização. Através de narrativas cinematográficas, a indústria foi romantizada e criticada, espelhando as complexidades da sociedade industrial e influenciando as opiniões e comportamentos do público. As feiras mundiais emergiram como vitrines espetaculares do progresso e do poder industrial dos Estados Unidos. Estes eventos permitiram que as inovações americanas fossem apresentadas em uma escala global, estabelecendo o país como uma potência industrial e atraindo investidores e talentos estrangeiros para suas indústrias em crescimento. A evolução das práticas comerciais, especialmente com o advento do marketing, transformou radicalmente a maneira como os produtos eram vendidos. Técnicas sofisticadas de publicidade e branding foram desenvolvidas para criar uma identidade de marca forte, que ajudou as empresas a se destacarem em um mercado cada vez mais saturado. Ao relembrar a Revolução Industrial, observa-se como as grandes marcas não apenas moldaram a economia dos Estados Unidos, mas também a cultura e a sociedade. Empresas que começaram durante esse período se tornaram ícones culturais, influenciando tudo, desde a moda até os valores sociais, e continuam a ser uma parte integral da identidade americana moderna.